Existe um pedaço de mar com 54 quilômetros de largura no ponto mais estreito. 54 quilômetros. Menos do que a distância de São Paulo ao ABC. Por esse corredor passa 20% de todo o petróleo consumido no planeta, todos os dias, sem exceção. Se esse estreito fechar, por qualquer motivo, o preço do barril de petróleo pode dobrar em menos de uma semana. Aviões param de decolar, cadeias de suprimento globais travam, economias inteiras entram em colapso. Esse lugar se chama Estreito de Hormuz. E existe um único país com capacidade de fechá-lo unilateralmente. Esse país não é uma superpotência nuclear, não está no G7, não tem o maior exército do mundo. Mas há décadas ele ocupa o centro de cada grande crise geopolítica do Oriente Médio. E hoje eu vou te explicar por quê e o que isso significa para o mundo. Você vai entender por que o Irã se tornou o ponto de maior tensão geopolítica do planeta, a história real do programa nuclear iraniano e o que os dois lados não contam, e por que o Estreito de Hormuz é a alavanca mais poderosa da economia global. Para entender o Irã de hoje, você precisa de um ponto de partida que raramente aparece nas notícias ocidentais. 1953. O Irã tinha um governo democraticamente eleito. O primeiro-ministro, Mohammad Mossadegh, havia nacionalizado o petróleo iraniano, que até então era controlado pela Grã-Bretanha. A CIA e o M6 britânico organizaram um golpe de Estado. Mossadegh foi deposto. O Shah Reza Pahlavi, alinhado ao Ocidente, foi instalado no poder. Por 26 anos, o Shah governou com mão de ferro. A SAVAK, sua polícia secreta, era conhecida por torturas e desaparecimentos. Em 1979, a população iraniana se levantou. A Revolução Islâmica derrubou o Shah e criou a República Islâmica, um modelo de governo que mistura eleições com autoridade clerical. Um ano depois, o Iraque de Saddam Hussein invadiu o Irã. A guerra durou 8 anos, quase 1 milhão de mortos. O Ocidente, em grande parte, apoiou o Iraque. Conto tudo isso porque é impossível entender por que o Irã desconfia do Ocidente sem esse contexto. A hostilidade iraniana não surgiu do nada. Ela tem uma história, e essa história é ensinada em cada escola do país. Para o iraniano médio, o programa nuclear não é sobre destruição, é sobre nunca mais ser vulnerável. E chegamos no tema que domina as manchetes há 20 anos, o programa nuclear iraniano. O que o Ocidente diz? O Irã está desenvolvendo armas nucleares. É uma ameaça existencial para Israel e para a estabilidade regional. As sanções e a pressão militar existem para impedir isso. O que o Irã diz? Nosso programa é civil. Energia nuclear para um país com petróleo e gás pode parecer estranho, mas é nosso direito soberano conforme o Tratado de Não Proliferação. O enriquecimento de urânio para fins civis é diferente de fabricar uma bomba. Então quem está certo? Os dados técnicos ajudam a responder. Para uso civil em usinas nucleares, o urânio precisa ser enriquecido a 3 a 5%. Para fabricar uma bomba, precisa chegar a 90%, o chamado nível Weapons Grade. O nível de enriquecimento iraniano, monitorado pela AIEA, ficou por décadas abaixo de 20%. Nos últimos anos, chegou a 60%. 60% está longe de 90%, mas é muito acima do necessário para fins civis. É essa zona cinza, tecnicamente abaixo do limiar de arma, mas acima da necessidade civil, que mantém a crise permanentemente acesa. Mas aqui está o que poucos falam. O programa nuclear pode não ser o verdadeiro motivo da tensão. Existe outro fator que ameaça o equilíbrio regional de uma forma muito mais imediata. O Irã construiu ao longo de décadas uma rede de aliados e grupos armados que cobre toda a região. Essa rede tem um nome, o Eixo da Resistência. No Líbano, o Hezbollah tem em seu arsenal estimado 150 mil foguetes e mísseis. No Iêmen, os Houthis mostraram ao mundo em 2023 e 2024 que drones de baixo custo podem paralisar o tráfego marítimo no Mar Vermelho, desviando rotas de navios comerciais globais e aumentando o custo do frete internacional. No Iraque e na Síria, grupos paramilitares alinhados a Teherã têm capacidade de atacar bases americanas.
O Irã não precisa lançar um único míssil a partir de seu próprio território para causar uma crise regional. Essa arquitetura de poder distribuído é o que os estrategistas chamam de deterrência assimétrica, a capacidade de um país menor tornar qualquer ataque contra ele extremamente custoso para o atacante. É a resposta iraniana para a superioridade militar americana e israelense. E é por isso que a equação do Oriente Médio é muito mais complicada do que atacar a bomba e resolver o problema. Mas voltemos ao Estreito de Hormuz, porque é aqui que a geopolítica encontra sua conta bancária. Todo dia, aproximadamente 17 a 19 milhões de barris de petróleo passam por esse corredor de 54 quilômetros. Isso inclui quase todo o petróleo exportado por Arábia Saudita, Emirados Árabes, Kuwait, Iraque e Catar. O Japão importa 80% de seu petróleo por Hormuz, a Coreia do Sul, mais de 70%, a China, mais de 50%. Se Hormuz fechar, mesmo por poucos dias, o efeito dominó é imediato. Preço do petróleo dispara, custo de transporte global aumenta, inflação acelera em economias que dependem de energia importada, mercados financeiros entram em pânico. O Irã ameaça fechar Hormuz desde os anos 80. Nunca o fez de forma permanente, porque o petróleo que passa por ali também financia países que o Irã precisa manter como parceiros. Mas a ameaça de fechar já é suficiente para tornar qualquer conflito militar na região imediatamente global. É como ter a mão no interruptor da luz da economia mundial. E aqui chegamos no ponto mais desconfortável de toda essa análise. Não existe solução simples. Do ponto de vista israelense, um Irã com arma nuclear representa uma ameaça existencial real. Israel é um país pequeno, sem profundidade estratégica. A pressão máxima faz sentido defensivo. Do ponto de vista americano, permitir a proliferação nuclear no Oriente Médio cria um efeito dominó. Se o Irã tiver a bomba, a Arábia Saudita vai querer uma, a Turquia vai reconsiderar. O regime de não proliferação, já fragilizado, pode entrar em colapso. Do ponto de vista iraniano, países sem armas nucleares são invadidos. Saddam Hussein não tinha, Muammar Gaddafi abandonou seu programa nuclear em 2003 e foi deposto em 2011. Kim Jong-un tem, e ninguém invade a Coreia do Norte. A lógica da dissuasão nuclear vista de Teherã é racional. Do ponto de vista regional, qualquer conflito armado em larga escala no Irã não ficaria contido. Refugiados, preço de energia, instabilidade em países vizinhos. O custo humano seria pago principalmente por populações que não tomaram nenhuma dessas decisões. 4 perspectivas, todas com lógica interna, nenhuma completamente errada, nenhuma completamente certa. Esse é o Oriente Médio. Então voltamos para onde começamos. 54 quilômetros de água, 20% do petróleo mundial. O país que controla esse estreito não é a maior potência militar do mundo, não tem a maior economia, não tem o maior arsenal, mas tem o que estrategistas chamam de poder de negação, a capacidade de tornar o status quo insuportável para os mais fortes. O Irã sobreviveu ao golpe de 1953, sobreviveu à guerra com o Iraque, sobreviveu a décadas de sanções, sobreviveu a assassinatos de cientistas e generais. Isso não significa que é invencível. Significa que é resiliente de uma forma que modelos militares ocidentais frequentemente subestimam. A pergunta que os próximos anos vão responder é essa: existe algum cenário em que os interesses do Irã, de Israel, dos Estados Unidos e dos países do Golfo podem coexistir? Ou estamos presos em uma equação em que qualquer movimento de uma peça desequilibra o tabuleiro inteiro? Deixe a sua análise nos comentários. E se você quer entender como a China está usando esse exato conflito para avançar sua influência no Oriente Médio, esse vídeo aqui é o próximo passo.